Será que é possível conseguir um medicamento de alto custo pelo plano de saúde? E no final de contas, existe algum conceito sobre o que é um medicamento de alto custo? Eu vou explicar tudo isso para vocês agora. Existe propriamente uma classificação sobre o que é um medicamento de alto custo, embora existam aí indicativos. Por exemplo, existem regras do Senado em que o Senado, por exemplo, estabeleceu ali que para os seus serventuários o alto custo é considerado como um medicamento que supera 70% do valor do salário mínimo no momento da compra. O Ministério Público, por exemplo, tem uma outra posição. Na posição do Ministério Público, um medicamento de alto custo é aquele que supera o valor de um salário mínimo no momento da aquisição. Então, esses medicamentos, por exemplo, eles podem ser considerados como um medicamento de alto custo e geralmente a gente está falando aí de drogas para câncer ou para doenças autoimunes, por exemplo, e tudo isso sim pode ter cobertura obrigatória por um plano de saúde. O principal critério hoje é que um plano de saúde deve cobrir basicamente aqueles tratamentos que possuam excelentes evidências científicas. A lei chega a dizer basicamente que um plano de saúde deve cobrir tratamentos mesmo fora do rol da ANS que estejam em acordo com a medicina baseada em evidências, o que é um conceito até bastante amplo e, claro, então, se eu tiver um medicamento indicado para mim em acordo com a ciência, é possível eu discutir a cobertura por uma operadora de plano de saúde, assim como seria possível eu discutir isso pelo sistema público de saúde também. E aqui no canal tem vários vídeos explicando as diversas variáveis, né? Se é melhor judicializar contra um do que contra outro, se o caso, enfim, eu dou aqui uma série de explicações técnicas a vocês. Mas medicamentos de alto custo devem sim ser custeados pelo plano de saúde. Algumas pessoas vão me dizer o seguinte: Elton, como eu sei se o medicamento que eu quero está dentro do rol da ANS ou não? Olha, eu vou tentar colocar aqui para vocês aquilo que eu explico para os meus alunos que são advogados dentro de um curso de pós-graduação. Eu leciono em alguns cursos de pós-graduação. Nas aulas a gente explica esses caminhos todos, mas e as diferenças, né, as nuances todas aqui nesse vídeo eu não vou conseguir fazer. Mas se você quiser saber se o medicamento que você deseja está dentro da regra da ANS ou não, uma dica mais clara para você é o seguinte: atualmente, né, existe a Resolução Normativa 465. Essa é a resolução que ainda está vigente enquanto eu gravo esse vídeo para vocês e ela deve ficar vigente por bastante tempo. O mais importante é o seguinte: dentro do rol da ANS, da regra do rol da ANS, que hoje é a Resolução Normativa número 465, você vai entrar lá no anexo 2. No anexo 2, quando você entra pelo seu computador, clique em Ctrl F, tá? A tecla Ctrl mais a tecla F e joga o nome do seu medicamento lá. Você vai conseguir ver se o medicamento que você deseja está dentro da regra do rol da ANS ou não. Por quê? Porque invariavelmente os medicamentos todos que a ANS determina como sendo de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde estão lá dentro do anexo 2 da resolução normativa da ANS. Atualmente, anexo 2 da resolução normativa número 465. Aqui eu não vou ter condição de fazer isso, de explicar para você, tá? Mas assim, você pode entrar lá, dar um Ctrl F e procurar ali se o seu medicamento que você deseja está ou não em acordo com a regra da ANS, e às vezes está lá, mas tem uma certa diretriz, tem uma certa condição para que você o obtenha, ok? E aí, nesses casos, por exemplo, você vai ter que entender se seu caso preenche essa condição ou não. Mas isso é só a regra da ANS. A lei atualmente diz que mesmo fora do rol da ANS, se a sua indicação estiver em acordo com as evidências científicas, deve haver cobertura obrigatória pelo plano de saúde. É isso que diz a lei atualmente. Aí, claro, aqui, grosso modo, compete sempre a um profissional experiente, um advogado especialista, pegar o seu caso, o seu medicamento, a sua prescrição e entender se no seu caso concreto a sua chance é excelente, se ela é boa, se ela é ótima, se ela é complicada, se ela é ruim, o que acontece dentro do seu caso, porque aí várias questões podem influenciar.
né, da segmentação contratada dentro do seu plano de saúde, até a forma de administração desse medicamento, N variáveis podem impactar essa análise. Portanto, a minha recomendação a você mais geral é que você entre no anexo 2 e que você, não encontrando lá ou não estando em acordo com esse anexo da ANS, você fale sempre com advogados especialistas e experientes nesse tipo de caso. Por quê? Porque, olha, hoje, nas pós-graduações onde eu leciono, por exemplo, todos os semestres formam-se excelentes profissionais absolutamente capacitados para fazer a análise concreta de uma situação e entender se tem chance, se a chance é alta, é baixa, é média, como é que é, e te explicar adequadamente sobre as possibilidades e os riscos de um processo judicial. E isso, um risco pelo plano de saúde ou pelo sistema público, não importa, um profissional experiente pode explicar tudo isso a você e te dar aí um bom contexto e um bom panorama. O que eu penso que é extremamente importante você levar para o advogado desde logo é um excelente relatório do seu médico. É um bom relatório clínico que explique, por exemplo, quais são, por que você precisa desse medicamento, né? Que possibilidade, qual é, por exemplo, a história pregressa, né? Que medicamentos que você já utilizou, por que só esse medicamento, por exemplo, ou por que esse medicamento é o melhor ao seu caso. Que estudos, se o médico puder colocar, por exemplo, que balizam a indicação técnica dele. Tudo isso é muito importante, porque embora hoje a gente até consiga acessar excelentes plataformas técnicas científicas, às vezes vai ser relevante que você leve isso para o seu advogado, se ele não for um profissional, por exemplo, da área, tal, isso vai facilitar bastante a vida dele, a vida do advogado vai ser bastante facilitada com isso. Então, assim, peça que seu médico faça um bom relatório explicando isso tudo e tal. E eu gostaria muito que nesse relatório ele respondesse uma pergunta imaginária que é: quais riscos você corre se não fizer uso desse medicamento? De posse desse relatório, e aí você vai solicitar para o plano de saúde e com a recusa da operadora, então, você pode reclamar até na ANS, se seu caso estiver em acordo com a ANS, mas se não estiver em acordo com a regra da ANS, dificilmente a ANS irá intervir, e aí o ideal é que você leve seu caso para um advogado experiente em ação contra plano de saúde a fim de avaliar as suas possibilidades e as suas chances de sucesso numa ação judicial. Desejo que você fique bem, desejo ter sido útil a você com esse vídeo. Muito